Então, agora, nós vamos falar de sistema de orçamentos, tá certo? Vamos lá, no nosso sistema de orçamentos. O orçamento empresarial é um plano financeiro para implementar a estratégia da empresa para determinado exercício. É mais do que uma simples estimativa, pois deve estar baseado no compromisso dos gestores em termos de metas a serem alcançadas. Contém as prioridades a serem alcançadas e também da direção da entidade para um período que proporciona condições de avaliação do desempenho da entidade em suas áreas internas e seus gestores. Ou seja, o planejamento ele é um plano financeiro que implementa estratégia. Eles expressam quantitativamente as políticas de compra, produção, vendas, recursos humanos, gastos gerais e qualidade e tecnologia desta empresa, tá certo? Então, o orçamento empresarial, ele sempre será baseado, tá, em estratégias para alcançar o melhor resultado da organização. Um sistema de orçamentos ou um sistema orçamentário é um instrumento de planejamento e controle de resultados econômicos e financeiros. Ele também é um modelo de mensuração que avalia e demonstra, através de projeções, os desempenhos econômicos e financeiros da empresa, bem como das unidades que a compõem. O sistema de orçamentos ou sistema orçamentário, então, nada mais é do que os softwares que nos auxiliam a organizar, a controlar, a fazer a execução de um controle gerencial eficaz dentro da organização. Tá? Existem diversos controles gerenciais. Então, este controle gerencial é um processo em que administradores irão se certificar de que os recursos sejam obtidos e aplicados de maneira correta, para que o objetivo da organização venha a ser alcançado. O controle gerencial estaria em uma posição de equilíbrio entre planejamento estratégico e controle gerencial, tá certo? Então, percebam, eu preciso de um planejamento estratégico, de um planejamento financeiro, para que eu consiga ter este equilíbrio de fato entre a gestão das minhas contas. Então, segundo Welch, um autor conceituado, o planejamento e controle por meio de um orçamento nada mais é do que planejar e controlar os resultados, assim definindo os termos amplos como um enfoque sistemático e formal à execução das responsabilidades de planejamento, coordenação, controle da administração. Especificamente, envolvem a preparação e utilização de objetivos globais e de longo prazo da empresa, um plano de resultados de longo prazo, um desenvolvimento em termos gerais, um plano de resultados de curto prazo detalhado de acordo com diferentes níveis relevantes de responsabilidade, como divisões, produtos, projetos, e ainda um sistema de relatório periódico de desempenho, mais uma vez para vários níveis de responsabilidade. Então, a gente consegue fazer um controle, tá, por meio de diversas situações dentro de uma organização. O sistema de controle gerencial, ele é utilizado para controlar as atividades da organização, o comportamento e as decisões dos empregados e assim observar se as mesmas estão sendo executadas de acordo com estratégias gerenciais. Nós temos alguns tipos de controle gerencial, como controle de resultados, que envolve a coleta e a emissão de relatórios com informações abrangentes e relativas ao esforço desse colaborador. Com esses resultados determinados, os colaboradores serão recompensados ou não, ou até mesmo punidos. Um controle de ação, que se trata de um controle comportamental da organização, que será observado as ações dos indivíduos quando se estiverem sendo realizadas as atividades e tudo ainda será monitorado. Ainda um controle
pessoal, que se refere às ações empreendidas que visam apenas o aumento da probabilidade dos seus colaboradores se desempenharem com próprias motivações, iniciativa, tarefa pretendida de forma satisfatória. E ainda os controles culturais, que se trata de monitoramento mútuo dos colaboradores através de normas e valores deste grupo, tá certo? Então, pessoal, percebam que aqui é aquela avaliação de desempenho que as organizações grandes, de médio e grande porte costumam fazer. Se esse colaborador está sendo empenhado, se ele é proativo, se ele é eficaz, não é? Se ele está fazendo um pouquinho mais, se ele está sendo eficiente ou se ele está sendo eficaz. Ele está sendo proativo, então ele está sendo eficaz. Ele entra nas 8, sai às 5, só faz o que ele deve, ele está sendo eficiente. Então, tudo isso são aspectos de competência gerado a comportamentos e atitudes dentro deste colaborador, né, na unidade de trabalho. As empresas, às vezes, elas ou punem ou dão benefícios, tá, para esses casos. Existem empresas hoje que tratam, por exemplo, dentro da indústria, aquelas ISO 9000, ISO 9010 e tal, elas envolvem o quê? Uma questão de benefícios para aquele que não se machucar, que não faltar ao trabalho, tiver melhor rentabilidade operacional, né? Ele tem lá alguns bônus, né? Alguns benefícios a mais do que somente o salário dele, tá certo? Então, isso é muito comum. E quem ajuda a controlar tudo isso, além de todo o sistema operacional, todo o sistema de vendas, todo o sistema de marketing, todo o sistema... Tudo é o sistema, tá? São os novos softwares, a tecnologia que nos auxilia, tá certo? Aqui a gente tem um sistema de orçamentos que nos mostra claramente, tá, como isso acontece. Olha só, ele é um fluxograma, mas olha todos para onde vai. Olha essa setinha, ó, o orçamento de vendas vai para o meu DRE. O que a gente observa no DRE? Se eu tive lucro ou prejuízo dentro da organização. Depois, ó, todo esse sistema aqui de custos, ó, orçamento de produção da matéria-prima, da fabricação, vai para o meu DRE, não é? Orçamento de despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, né? Empréstimos e financiamentos bancários, vai lá para o meu DRE. Então, percebam que tudo que acontece dentro de uma organização, seja lá qual for o tipo de departamento e orçamento, vai desembocar na contabilidade, lá na demonstração do resultado do exercício, tá certo? Bom, então, o planejamento ele tem um horizonte e a frequência de revisão desse planejamento geralmente são em 2 períodos, o de curto e longo prazo. Curto prazo é de 1 ano ou semestre, que coincide com o exercício social dessa empresa. E o de longo prazo é feito por 1 ano ou 2, o de longo prazo é feito por um prazo de 2 até 10 anos por algumas empresas, englobando vários exercícios sociais. Volto a dizer, curto prazo 1 ano, longo prazo, tudo que passar de 1 ano é um planejamento financeiro dentro dessa organização, tá certo? O dinheiro é quem manda. Nós temos algumas responsabilidades e controles, centros de responsabilidade. Então, são unidades que podem ser criadas de acordo com a estrutura organizacional, diretoria, departamento, seção, projetos. Então, eu tenho alguns tipos de centros de responsabilidade. O de custos, o de resultado, o de investimento. Vou determinar qual centro de custos é mais viável para aquela situação ou aquele departamento. Vantagens de ter orçamentos. Fixação de metas e objetivos e políticas para a empresa e suas unidades terem sempre o mesmo padrão, né? Com base em resultados econômicos e financeiros projetados, importantes decisões financeiras podem ser tomadas com maior grau de acerto. Aqui, claramente, a gente lembra do nosso payback, valor presente líquido, que é o VPL, taxa interna de retorno. Tudo isso a gente consegue identificar com os projetos. Eu tenho o melhor orçamento em tempo de prazo e dinheiro, né? Qual é o melhor orçamento? Aquele que me oferece menor tempo de entrega e maior lucro no bolso, ok?
Aumenta o grau de participação de todos os membros da administração em seus principais objetivos. Os administradores quantificam e datam as atividades pelas quais são responsáveis e obrigam a tomar decisões consistentes, né? Então, a partir que a gente tem um orçamento, um planejamento, a gente data tudo. Facilita a delegação de poderes, identifica os pontos de eficiência e ineficiência do desempenho de todas essas unidades, tende a melhorar a utilização de recursos e ajustá-los de acordo com a necessidade e faz todos os controles gerenciais serem extremamente objetivos e cobrados e planejados, tá certo? Já as limitações deste orçamento é que os orçamentos eles são baseados em estimativas, então se prevê um maior número de erros. O plano de resultados, ele não garante o resultado de fato, é um plano. O custo de implantação e manutenção do sistema não permite que a empresa utilize todas as ferramentas desses programas. Os atrasos na emissão de dados realizados podem prejudicar algumas implementações em tempos hábeis. As dificuldades de implementação e de ajustes geram desconfiança em alguns resultados projetados, por às vezes ter dificuldade de implementação. Quando existe uma alta volatilidade das variáveis econômicas e financeiras, os resultados projetados sofrem fortes distorções, ou seja, eu planejo, eu faço um orçamento, passo por uma pandemia que a gente está passando, não tem orçamento e planejamento que segure, né? Então é extremamente volátil a cenários externos, exógenos, né? Tudo que acontece em cenários externos à organização é uma limitação deste orçamento, tá certo? E chegamos, enfim, ao arrendamento mercantil ou leasing. O que é isso? Arrendamento mercantil é o leasing, é uma modalidade de financiamento de médio e longo prazo. Consiste em uma empresa arrendadora, empresa de leasing, a comprar um bem escolhido pela arrendatária e arrendá-lo, mediante uma contraprestação. O bem fica de posse da arrendatária, mas pertence à arrendadora. Eu vou lá, financio um carro, estou financiando? Não, eu estou arrendando, ele é meu? Não, eu vou usar. Vou pagar mensalmente, mas está no nome do banco. É um arrendamento mercantil, tá? O arrendamento, qual que é a diferença de financiamento para arrendamento? O financiamento é um contrato de financiamento que sai em meu nome. Eu pago as parcelas e ele está em meu nome. Já um arrendamento, eu pago as parcelas e ele está no nome do banco, tá certo? Então, essencialmente, um leasing empresarial, ele tem essa natureza complexa, tá? Pelo qual um interessado solicita para uma empresa que atua no seu segmento de arrendamento mercantil que adquira um determinado bem para locar por um determinado período, contra prestações mensais e tendo prazo final de contrato. Então, eu vou comprar o bem, eu vou renovar esse bem, eu vou devolver esse bem. São essas três possibilidades que o leasing me oferece. Então, o leasing é um contrato de locação com opção de compra ao final. As modalidades do arrendamento mercantil são leasing financeiro, operacional, leaseback e o imobiliário. O financeiro equivale ao financiamento de médio e longo prazo, que a arrendatária paga geralmente uma contraprestação mensal. A conservação e manutenção do bem é de responsabilidade da arrendatária. Ao final do contrato, a arrendatária pode adquirir o bem pelo valor residual. Prazo mínimo de arrendamento é de 2 anos. A modalidade é regulamentada pelo Banco Central, tá bom? Vamos lá. Leaseback é uma operação em que a empresa proprietária de um bem vende à empresa de leasing que arrenda simultaneamente a ex-proprietária mediante o contrato de leasing financeiro. Tenho um bem, né? Não estou numa situação financeira interessante, eu vou lá e vendo esse bem lá para o banco. E o banco me dá uma contraprestação de um leasing financeiro. Isto é possível, sim, mas vale a pena dizer que muitas vezes nesses casos não é viável financeiramente, tá certo? Porém, existe esta modalidade. O leasing operacional é uma operação de locação, em que a arrendatária, que é a locatária, paga a prestação periódica à arrendadora.
A conservação e manutenção do bem é de responsabilidade da locadora, o bem é devolvido à locadora ao final do contrato, não existe prazo mínimo e máximo de celebração de contrato e as empresas locadoras não estão sujeitas à regulamentação e fiscalização do Banco Central. Olha só, leasing operacional, empresas de médio e grande porte utilizam em diversas máquinas e equipamentos dentro da organização. Muitas vezes não vale a pena ela ter hoje diversas máquinas copiadoras. O que ela faz? Ela contrata um leasing operacional. Ela pega uma empresa que tem este serviço e esta autorização de operar em leasing operacional, traz as máquinas ficam tudo lá dentro da minha empresa, quem faz a manutenção é a empresa e eu pago mensalmente por isso. Qual é a vantagem? Eu não tenho o custo da manutenção, eu enquanto organização, não tenho preocupação nenhuma, quebrou, eles que se virem, me trazem outra, eu preciso do bem ali trabalhando para mim. É o que reza no meu contrato, não tenho responsabilidade nenhuma, não tem prazo mínimo nem máximo, tá? Para a celebração deste contrato, tá certo? Vale lembrar que a diferença do leasing operacional para o leasing financeiro é que não existe, então, esse prazo mínimo, não existe possibilidade nenhuma da empresa comprar este bem e não é regulamentado pelo Banco Central, nem fiscalizado pelo Banco Central, tá certo? Aqui eu deixo o leasing imobiliário, é uma modalidade de leasing pela qual o arrendador, a pedido do arrendatário, compra um terreno e nele constrói um imóvel, alugando para o arrendatário com opção de compra no final. Vale lembrar que acerca deste assunto, existe uma vedação ao self-leasing, de modo que fica proibida uma empresa de arrendamento mercantil pertencente a um grupo econômico fazer esse tipo de contrato de leasing com outra do mesmo grupo. Entre grupos de mesma propriedade, isso não é possível ser feito, é proibido. Tá? Isso também é muito comum acontecer em grandes empresas, tá certo? E aqui, então, eu vou finalizar a nossa aula falando do leasing financeiro e do leasing operacional, que são os dois mais utilizados no nosso país. O financeiro apresenta uma controvérsia na forma de contabilização, porque na sua essência não é um aluguel, é uma compra financiada. A modalidade de contrato deste leasing é muito utilizada no Brasil, pois agrega as parcelas pagas à utilização de locação, já se inclui no valor correspondente à sua antecipação para a aquisição do bem no final do contrato. Já o leasing operacional, ele é idêntico ao aluguel e, portanto, não oferece controvérsia à contabilização. É aluguel e acabou, é uma despesa. Nesta modalidade, permite-se ao arrendatário a utilização de um bem apenas pelo período de contrato, pois, embora haja opção de compra, é desestimulada pelo alto valor necessário. Além disso, esse contrato de leasing geralmente estabelece que, além de pagar o valor da locação, o arrendatário deverá arcar com os custos de manutenção da máquina, que será feita por uma equipe especializada pelo próprio fabricante. Ou seja, quem contratar este leasing operacional não terá estes custos e sim o fabricante. Então, percebam que a gente tem dois tipos de leasing. O leasing, então, não é um financiamento comum, mas é um meio das empresas obterem máquinas, equipamentos, tecnologia, frota de caminhões, frotas de carros a juros mais baixos. Tá? Um excelente negócio. Tá? Então, pessoal, planejar dentro de uma organização vale muito a pena a gente pensar em diversas estratégias de empréstimos e financiamentos, normalmente de longo prazo, que nos oferece uma menor taxa de juros quando for necessário. Então, esses dias me fizeram a pergunta assim, um empréstimo ele é interessante? Não, um empréstimo, de modo geral, ele não é interessante, não é? Porque é uma obrigação que a empresa vai pagar e vai pagar altos juros por isso. Porém, depende, né? Se eu estou precisando de uma máquina, de um equipamento,
de um carro, não é, para produzir mais, para vender mais, para entregar mais, muitas vezes vale a pena sim eu contratar um leasing financeiro e comprar, né, um automóvel, um caminhão para entrega e aumentar a minha logística, assim aumentando as minhas vendas, comprar uma máquina, uma tecnologia, uma impressora 4D, 6D, alta tecnologia com inteligência artificial, que, né, enfim, fazendo com que eu produza mais, uma taxa de juros baixa, né, eu tenho um leasing a longo prazo, pagando aos pouquinhos, e esses pouquinhos vai refletir muito pouco no meu faturamento, porque eu vou dobrar, triplicar, quadruplicar o meu faturamento, tá certo? Então, leasing financeiro e operacional, 2 tremendos negócios aí para a pessoa jurídica. Não aconselho a pessoa física, tá certo? Vamos lá, mas aí é um conselho, tá bom? Aqui são os principais autores que eu utilizo para a elaboração desta nossa aula. E, enfim, né, terminamos aqui a nossa aula de planejamento, sistema e controle gerencial, como também o leasing fazendo parte desse planejamento. Então, pessoal, agora eu estou aqui aguardando as dúvidas de vocês. Muito obrigada e até breve.